boa tarde, povo lindo, abençoado e cheio de saúde. Mais uma tarde aqui, passando para nós falarmos um pouquinho, né, sobre a nossa missão no tempo e espaço chamado Terra. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Espero que você esteja bem, sua casa esteja bem, tudo debaixo da graça do Pai. Nessa tarde, eu quero falar com vocês sobre uma palavra que hoje ela ressoou bastante, ontem, hoje, dentro de mim, sobre o chamado livre-arbítrio. O que é esse livre-arbítrio, né? O direito de ir, vir, estar e permanecer aonde eu quiser, né? Vamos falar assim, uma linguagem bem simples de ser entendida. Então, para nós darmos uma fundamentação nessa nossa fala de hoje, nós podemos pegar aqui vários conceitos bíblicos, né? Em Gênesis 2, 16 e 17, vai falar assim, que Deus dá a Adão a liberdade de escolha, de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, ele estabeleceu essa base de livre-arbítrio, né? Esta passagem, então, ela se fundamenta mostrando que a escolha de obedecer ou de não obedecer a Deus de uma forma, digamos assim, a pessoa. Quem é esse Deus? Se nós entendermos que nós somos responsáveis pela nossa existência, tendo em vista, nós não vamos colocar, vamos dizer assim, no outro a responsabilidade das nossas escolhas. Nós não vamos dizer assim, Deus permitiu. Não. Quem escolheu fui eu, quem escolheu foi você, com o seu chamado livre-arbítrio. Eu meditei nesses últimos dias bastante sobre isso. Não é algo novo, mas é algo que muitas vezes nós não paramos para pensar sobre as nossas escolhas. Muitas vezes nós não paramos para pensar no que nós estamos fazendo com esse livre-arbítrio, né? No Despertar das Águias eu sempre falo, né? Lá como fundamentação a gente fala meditação, respiração, alimentação. Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Vida em abundância. Então, tendo em vista, né, a meditação, quando eu medito, ela me leva um caminho. E esse caminho é luz. Então, quando eu tenho o meu tempo de meditação, de reflexão, como Jesus fazia, eu vou encontrar um caminho de luz, né? A chamada luz no fim do túnel. Então, nós meditamos e nós encontramos esse caminho de luz. Aí, se nós respirarmos, a nossa respiração, ela nos coloca de volta à consciência de quem nós somos. Então, respiração, ela nos coloca de volta à verdade. Quando nós respiramos com consciência, nós trazemos Deus, né, o fôlego divino para dentro de nós, nós encontramos a verdade. Essa verdade é a minha consciência. Agora eu sou consciente, dentro do caminho de luz, eu sou consciente do quê? Da vida, e vida em abundância. Meditação, respiração, alimentação. Essa alimentação, quando nós vamos falar em vida em abundância, aqui entra o livre-arbítrio. Do que você tem se alimentado? Da árvore do bem ou da árvore do mal? O que você tem colocado para dentro da tua mente todos os dias? E eu vou além disso. Quais são os códigos mentais que você tem instalado aí dentro de você que formam os chamados ciclos repetitivos? Aqueles ciclos que governam a sua vida. Se nós pararmos para olhar para a nossa vida, nós vamos ver que os ciclos eles se repetem.
as pessoas até mudam. Eu mudo de cidade, eu mudo de pessoas com quem eu ando, eu mudo de casa, eu mudo de carro, de trabalho. Mas com o passar do tempo, aquela situação ela volta a se repetir. Por que ela volta a se repetir? Por causa do meu chamado livre-arbítrio. O meu direito de alimentar, né? De dar vida ao quê? Ao que você está dando vida? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se eu medito, respiro e me alimento corretamente, na fonte do bem, obviamente que a árvore é conhecida pelos frutos. E eu te pergunto, que frutos que você tem produzido? Que frutos você tem levado para dentro da tua casa? São frutos de honra? São frutos de paz? São frutos de alegria? Tem levado contentamento para dentro da tua casa? Eu digo casa física, mas eu também falo casa espiritual, da morada do teu espírito. Então, quando eu pego e eu junto tudo isso, o que eu vou entender aqui? Eu vou entender que a responsabilidade de reorganizar o que está dentro de mim é minha. Porém, quando eu falo assim, Pai, reorganiza aqui dentro de mim, conforme a tua vontade. Por quê? Porque a vontade do Pai é boa, santa, perfeita e agradável. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a meditação, a respiração e a alimentação, o que ela vai acontecer? Eu vou produzir. E eu vou produzir conforme esse caminho, essa verdade está sendo trilhada. Então eu colho dessa vida, eu colho desses frutos. Colhendo, hoje, você colhendo e tendo que comer dos frutos que você tem para hoje. Eles são frutos bons? Eles são frutos doces? Eles são frutos que lhe agrada os seus olhos, ao seu paladar? Para deixar um pouco mais pensativo, aquilo que você tem produzido, a palavra lá também nos diz assim, não gaste o vosso dinheiro naquilo que não é pão. E o que pão é? Pão é vida. Vida em abundância. No que você tem colocado a sua energia? Você tem gastado o teu dinheiro ou a tua energia naquilo que traz vida? Porque muitos querem ter o livre-arbítrio que a gente leu. Porém, muitos, para não dizer a maioria, não sabem usá-lo. Assim como não sabe usar a sua energia, não sabe usar o seu livre-arbítrio, não sabe usar os seus ganhos, não sabe. Por quê? Porque está fora do centro da vontade do Pai. Muitos usam o termo pecado. Eu sempre falo que pecado é afastamento de Deus. A pecado é afastamento da tua essência. Nós passamos a pecar ou errar o caminho, né? Quando nós nos afastamos da nossa essência, de quem nós somos de verdade. Então, o que vai acontecer? Quando eu peco, quando eu saio da minha essência, né, e começo a trilhar os caminhos tortuosos, eu vou comendo desses frutos. Até que momento eu vou permanecer comendo desses frutos? Até o momento que eu percebo que aquilo que eu estou comendo é aquilo que eu estou produzindo no meu chamado livre-arbítrio, dentro das minhas escolhas.
aquilo que eu escolhi para mim, aquilo que eu escolhi fazer. Então, por que vai falar do bem e do mal, né? Das bênçãos ou da maldição, da vida ou da morte? Por quê? Por que tem caminhos que levam à morte? Leva à morte dos teus sonhos, dos teus projetos. Vai embargar a tua missão. Você fica desconectado da árvore da vida. Imagina comigo, o que seria essa árvore? Eu sempre falo, um ser humano, né, que anda aqui na Terra, né? Eu digo, nós temos nessa dimensão, mas agora nós vamos pegar o ser humano espiritual. É como se nós pudéssemos imaginar, imagina comigo, uma árvore que nasceu aqui na Terra, ela tem suas raízes fixas na terra e elas sobem para cima e dão as suas folhas e os seus frutos. Um ser espiritual, ele tem as suas raízes, vamos dizer assim, no céu, nas dimensões espirituais. E então, através da alimentação que desce nessas raízes, né? Vamos imaginar que o topo da nossa cabeça. Então, começa a descer essa alimentação para dentro de nós. E através dessa alimentação que entra para dentro de nós, do nosso ser espiritual, né? Então, a partir disso, nós vamos começar a produzir o quê? As nossas folhas, as nossas flores, os nossos frutos. Lembrando que a raiz espiritual, ela é uma raiz moldável. Diferente de uma raiz de uma árvore aqui na terra, ela é fixa. Só que é algo bem interessante. Você vê que a árvore, na dimensão terra, ela cada vez vai mais para dentro de quê? Da onde ela foi formada. Mais para dentro da terra, mais enraizada. Nós, seres espirituais, cada vez vamos mais para dentro de nós, para dentro da nossa essência. Imagine as folhas de uma árvore aqui do lado de fora, né? Elas balançando com o vento. As folhas espirituais, elas entram para dentro de nós e vão se entrelaçando. Elas vão se compactando dentro de nós. Fazendo o quê? Fazendo que de dentro de nós venha a sair a virtude. De dentro de nós venha a sair os frutos do quê? Do Espírito, as virtudes espirituais. Então, como que eu vou ter o livre-arbítrio para colher coisas boas se eu tenho usado o meu livre-arbítrio para pensar, sentir e fazer as coisas ruins? Como que eu vou trazer para o meu campo essa vida e vida em abundância? Então, qual é o ponto que nós temos que pensar? O problema, vamos dizer assim, vamos intitular problema, né? É reorganizar. Nós precisamos só o quê? Reorganizar a nossa rota. Nós só temos que reorganizar o nosso GPS interno. De que forma? A entender que esse livre-arbítrio que Deus nos deu é para quê? Para nós atear um caminho de luz, de consciência e de vida e vida em abundância. Automaticamente, aí se cumpre as passagens que vai falar: não gaste o teu dinheiro no que não é pão. O que é o dinheiro? Energia. E o que é pão? É vida. Aí nós vamos aprofundando um pouco mais. O que é essa bênção ou maldição? O que é essa bênção ou essa maldição? Quando eu profiro as palavras ao meu respeito, ou ao respeito do próximo, eu estou lançando bênção ou maldição? Isso está condicionado com o meu livre-arbítrio. Aquilo que eu penso todos os dias. Aquilo que eu alimento todos os dias. A tua árvore, hoje, ela está emborcada? Ou tua árvore hoje está plantada no reino do Espírito?
no reino de Deus, tendo em vista que o reino está dentro. Olha que forte isso. Se o reino está dentro, reino diz governo. Governo sobre o quê? O que está governando a tua vida? Que reino que está dentro de você? Que reino? É o reino do bem ou o reino do mal? Aí as pessoas vão dizer, mas o reino de Deus está dentro. O reino de Deus está dentro, mas o reino do mal também. Nossa mesmo. Por quê? Porque sempre há um governante. E esse governo vem do quê? Do livre-arbítrio, das minhas escolhas. Últimos dias eu tenho pensado muito sobre escolhas. As nossas realizações estão muito entrelaçadas juntos com as nossas escolhas. Hoje, por exemplo, eu escolhi vestir essa roupa. É meu livre-arbítrio. Certo? Você escolheu vestir a roupa que você tem aí. Hoje eu escolhi comer ou não comer. Hoje eu fiz a minha escolha. Todos os dias nós fizemos escolhas. E se as minhas escolhas estão relacionadas com as minhas realizações, pensa comigo que forte isso. Como é que estão as tuas realizações? Você tem conseguido realizar os teus planos? Os teus projetos? Tem andado isso na tua vida? Ou as escolhas que você fez te limitaram? As escolhas que você fez cortaram as tuas asas. Quando eu falo que eu tiro para meditar, eu sempre falo, eu medito para mim. Dentro daquilo que vem para mim, se o Pai permite, eu passo para vocês. Hoje, eu falo para vocês assim, as minhas realizações dos últimos dias têm sido o quê? O meu livro, né? Que vocês têm acompanhado aí nas redes sociais, eu tenho falado aqui nas lives sobre o meu livro, né? Então, assim, já foi dados os últimos ajustes, só falta aí colocar o link para quem quer comprar, tanto físico quanto o e-book, né? O meu livro em si, o físico, está chegando. Então, o que vai acontecer? Eu estou trabalhando em cima das minhas realizações. Então, aquilo que está à minha volta, muitas vezes, olha só, Jesus, quando ele estava lá na cruz, ele não deixou aquela situação da crucificação entrar na mente dele. Porque ele tinha uma missão, ele tinha algo a ser realizado. Então, ele não deixou que as circunstâncias daquele momento interferissem na missão que ele veio fazer. Então, a circunstância que eu me encontro, que você se encontra, elas não podem interferir naquilo que você tem desejo de realizar, naquilo que você veio aqui fazer. Por quê? Se as nossas escolhas, elas vão moldar as nossas realizações, volto à pergunta: como estão as suas realizações? Se nós somos moldados, a sociedade, né? A neurociência fala, enfim, a ciência fala que nós somos moldados pelas 5 pessoas que nós mais convivemos. Imagina, aqui tá você e aqui as pessoas que estão na tua volta. Quais são as pessoas que você tem se envolvido? São pessoas que estão caminhando na direção que você quer das suas realizações? Elas estão usando o livre-arbítrio delas para quê? Para trilhar um caminho de quê? De verdade? De vida? Né? E vida com abundância? Ou elas são pessoas que estão trilhando um caminho, entendeu? Que não vai levar a verdade alguma, é um estado ilusório da mente, que a pessoa tem que dizer, opa, acho que me enganei, agora eu vou ter que recalcular a rota de novo. Porém, ela vai ter uma vida dentro disso. Dentro dessa escolha que ela fez, ela vai ter uma vida.
seja de abundância ou seja de escassez, seja de paz ou de tribulação, ou seja, um reino vai governar ali dentro dela. Por mais que o reino que é para governar é o reino de Deus, onde a vontade dele é boa, santa, perfeita e agradável, traz paz, gozo, alegria, contentamento e nós não temos falta de nada, entendeu? Algumas pessoas não chegaram a essa consciência, ou seja, o caminho delas e a verdade delas tem um tipo de luz e tem um tipo de consciência. E o que eu e você vamos fazer em relação a isso? Nós não podemos fazer nada. Nada. Porque é o livre-arbítrio da pessoa. Ela decidiu viver aquilo. Ela. Com a luz ilusória da mente que ela criou, está traçando o seu caminho. E vai acontecer o quê? Vai aquele ciclo de repetição. Passa um período, repete. Passa outro período, repete. Aí fica na chamada roda do deserto. E isso só vai mudar quando a pessoa criar consciência do que está acontecendo. E lá vai. Nem sempre é fácil criar consciência, porque ou tem confusão na mente, ou está dividido entre o espírito e a carne, ou está dividido, e aí tem dois porém, às vezes o espírito que governa não é o espírito da luz. Então o que vai acontecer? Aqui entra a guerra da carne e do espírito que a gente fala. Então o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Aí eu digo assim, algo que o pai me revelou, né? Eu fui tirar o momento de meditação e o pai disse, reorganiza. Então o que é? Pega essa chave hoje. Tá confusa as coisas? Pede, pai, reorganiza aqui dentro de mim conforme a tua vontade. Reorganiza aqui dentro de mim conforme a tua vontade. Conforme a tua reta justiça. Por quê? Porque quando a verdade aparece, o caráter ele é exposto. E aí nós vamos ver se o que procede dessa fonte é água limpa ou água suja. Muito simples. Porém, hoje para mim falar é fácil. Para vocês me ouvirem é fácil. Só que quando você tem que passar na pele, para você descobrir esse caminho, para você entender isso, eu falo para vocês, nem sempre ele é fácil. Porque você vai ter que olhar para a tua rota e dizer, né, errei o caminho, eu vou ter que voltar para a casa do meu pai. Porque lá tem vida. Eu vou ter que reorganizar as coisas aqui dentro. Já imaginou Jesus se deixar levar pelo momento da crucificação? Já imaginou ele olhar a matéria, o físico? Como é que seria? Será que ele teria prosseguido? Será que ele tinha ido por esse caminho? Aí você vai dizer, mas foi uma escolha. Não, isso foi uma missão. Missão que Jesus escolheu para trazer de volta para nós consciência. Para abrir para nós este caminho de retorno. Para pastos verdejantes. Então, o que acontece? Tem que olhar para você e dizer assim, essa circunstância não define quem eu sou. O que eu estou vivendo agora não define quem eu sou. A mortificação da carne, a mortificação do ego, ela acontece como? Quando eu digo, seja feita a tua vontade, não a minha.
Só que aonde que tá uma chave aqui? O milagre que eu e você esperamos, ele acontece quando a mente não se quebra, ou seja, quando a mente não se fragmenta. Eu trilhei um caminho com o meu livre-arbítrio e tenho plena certeza, dentro e fora de mim, de que isto vai acontecer conforme a minha vontade, conforme o reino que opera dentro de mim. E eu sigo naquilo. Eu não me fragmento, eu não me quebro. Então ali acontece o quê? O milagre. Aqui vai acontecer o chamado o milagre, porque aonde o Espírito de Deus habita, há liberdade. Liberdade para quê? Liberdade, livre arbítrio. Para quê? Para eu escolher este caminho. E na nossa mente consciente, nós temos o domínio de estar aqui pensando, né, nesse momento. Tua mente subconsciente, ela está absorvendo tudo isso. E se você fazer padrões comportamentais repetitivos, o teu subconsciente vai criar um reino lá dentro. Ele vai criar um governo. E enquanto você não ressignificar esse governo aí, enquanto você não ressignificar esse reino que está aí dentro de você, você não consegue viver a vida em abundância. Por quê? Caminhos neurais, novos caminhos neurais. Como que eu crio um novo caminho neural dentro de mim? Tirando o foco daquilo que eu não quero e colocando o meu foco naquilo que eu quero. Automaticamente, esse caminho que eu não quero é como se nós fosse imaginar um gramado, né? Uma grama que você passa todos os dias naquele mesmo lugar. Né, começa a secar, já faz uma trilha ali. Caminho neural aberto, né? Você passa ali sempre, você está sempre naquele pensamento, naquele loop, sempre naquela mesma história, naquela mesma situação. Fez aquele caminho neural. Agora, para você sair disso, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que focar em outra coisa aí. Não é esquecer, eu sempre falo, é ressignificar. Dar um nome para isso, um sentido para isso aqui. E agora eu, vendo com consciência, resolvo deixá-lo. Por quê? Porque ele não me leva a uma vida abundante. Então, o que eu vou fazer? Quando eu começo a focar, trocar minha direção para outro lado, o que vai acontecer? Esse caminho onde a grama estava seca, vai começar a crescer aquela grama. Vai começar, vamos dizer, chover ali, vai pegar um sol, entendeu? Vai mudando. Quando você vê, aquele caminho neural, ele foi fechado pelo aquele gramado, né? Ele não existe mais. Porque eu dei um novo sentido. Eu tirei a força daquilo que estava me sugando e coloco a minha força com foco naquilo que eu quero. Então, a situação que eu tô vivendo não é boa. Tira os teus olhos dali e foca no que você quer. Vamos fazer aqui um exemplo. Hoje eu não vou fazer a live, eu não quero vir aqui porque eu quebrei a minha caneta, a minha caneta não sei o que, minha caneta, né? E eu foco ali na caneta que tinha quebrado, que não foi como eu queria. O que vai acontecer? Qual que é o meu foco? O meu foco é trazer conhecimento através das lives. O meu foco é trazer o conhecimento através dos meus livros. Então, eu tô focada na caneta que quebrou. Aí eu tiro no meu foco daquilo que eu realmente quero. Então, eu quero aquilo ali. Só que eu tô focada lá na caneta. Eu tô focada naquilo que não me traz vida. Eu pego o meu livre-arbítrio, o direito de eu escolher o que eu quero fazer, e foco na bendita caneta que eu quebrei. No bendito copo, ou na bendita pessoa, ou na bendita situação que aconteceu. E o que acontece com o meu foco? Com o projeto Despertar das Águias, com o meu livro, com as minhas lives, com as minhas mentorias? Eu começo a desanimar, porque eu estou focada lá. Então, o que eu tenho que fazer?
Eu tenho que ter na minha mente o que eu realmente quero. Eu tenho que decidir o que eu quero. Decisão para as minhas realizações. Aí eu decido o que eu quero. Eu quero isso. E vou realizar assim, assim, assim. Meta. Junto com essa meta, foco. Eu vou focar nisso daqui. E indiferente do que estão falando, do que está acontecendo, estou focado aqui. Mas não, então eu quebrei minha caneta, então hoje eu não vou fazer a live, também não vou mais escrever mais um capítulo do livro, também não vou dar mentoria, e assim eu vou profetizando e emanando para fora de mim que eu não estou com vontade, que eu não estou querendo, e o que o universo se encarrega? Deixar mais longe de mim aquilo que eu realmente quero, porque eu estou emitindo uma frequência e uma vibração diferente, e vai me dar mais daquilo que eu estou focada. O que é? A bendita caneta, a bendita situação. Então eu recebo mais daquilo que eu não quero. Sendo que eu quero, apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero eu não faço, mas sim o mal é o mal que eu quero. O bem que eu quero eu não faço. Ou eu não consigo fazer. Porém o mal, aquilo que é ruim, eu estou fazendo. Não é essas palavras, mas me fugiu da mente, mas é isso. É no livro de Romanos, se não me engano, está escrito. Então, o que vai acontecer? Aquilo que o apóstolo queria, ele queria fazer. Ele entendia que aquele caminho seria ótimo. Ele usar o livre-arbítrio para aquilo ali seria maravilhoso. Porque seria para o bem. Aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. Aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. Por quê? Caminho neural. Um código subconsciente. Enquanto nós não limparmos isso, e nós temos que permitir. A Rosane não vai conseguir limpar teu subconsciente, sabe? É você que tem que permitir ele ser limpo. É você que tem que olhar para as suas memórias e entendê-las e dar um novo sentido. Rosane, então por que a Rosane serve? A Rosane serve para te dar direção. A Rosane serve para te auxiliar naquilo que você não está conseguindo. A Rosane vai pegar na tua mão e vai dizer, vamos lá, vamos encontrar qual o motivo que o bem que você quer fazer você não consegue, mas acaba fazendo o mal. E esse mal, às vezes, não é nem por o outro, é para si mesmo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos no despertar, nós pegamos na tua mão e nós vamos num passo a passo, né? Nós vamos descontaminando a tua mente. Nós vamos trazendo um novo sentido. Mas é possível fazer isso se você se permite. Porque se você não permitir, não tem santo algum que faça milagre. Por quê? Quando Jesus fazia milagre, ele deixava bem claro. Ele falava, é a tua fé que te salvou. Ele nunca disse, é a minha fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Então, para essa tarde eu te pergunto, o que você vai fazer com o livre-arbítrio que foi lhe dado? O que você vai fazer com o livre-arbítrio que foi lhe dado? Se é desse livre-arbítrio, das suas escolhas, que procede o bem e o mal, que você vai fazer para você mesmo, o que você vai fazer? Não é com a mente pensante aqui nesse momento, é com o teu subconsciente. É o que está lá dentro das tuas memórias. É lá, eu digo assim, que está a fonte, né? Da vida ou da morte. Muitas pessoas falam assim, ó. A boca só fala do que o coração está cheio. Aí a pessoa vai pro cardíaco. O cardíaco não pensa. O cardíaco só distribui. Então eu deixo aqui você pensando nessa tarde. Que coração é esse? Do que será que Jesus estava falando? Isso tudo que eu estou vivendo
São escolhas do meu livre-arbítrio. Nossa, Rosane, mas é umas coisas tão ruim. Pois é. Tem coisas que eu e você escolhemos num momento de inconsciência, num momento que talvez nós não estávamos engrenados bem dentro do caminho de luz. Nós não tínhamos meditado o suficiente sobre esse assunto para ver se realmente esse aí era o caminho, era verdadeiro, né? Era consciente aquilo que eu estava fazendo. E agora eu vivo essa vida, né? Muitas vezes eu ouço alguns mentorados falar uma vida meia boca, né? E aí quando eu digo assim, ó, que é nós os responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo, no começo para mim foi muito difícil aceitar isso, porque eu tava na síndrome do Adão. A culpa é da Eva, a culpa é da serpente, a culpa é não sei de quem. Quando nós temos que trazer essa chamada culpa para dentro de nós e entender que foi o nosso livre-arbítrio que nos colocou na situação que nós estamos, aí cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer com essa escolha, né? Então eu sempre falo, nenhum caminho é imposto na nossa frente por Deus e não, você tem que andar por aqui. Não, Jesus nunca fez isso, Deus nunca fez isso. Ele sempre deixou o caminho. Agora, você escolhe. O mais lindo de tudo isso foi quando o pai me mostrou, né? Ele construindo, né? Eu disse, pai, o que o senhor está construindo? Um novo e vívido caminho. Aí eu disse, aí parecia um trilho de trem, né? E aí eu disse, pai, e os outros caminhos? Ele disse, não tem outro caminho. Comigo, com ele, com Cristo, com consciência crística, não tem outro caminho. É só aquele. Aí o povo brinca, né? Os outros caminhos são becos sem saída. É aquele ditado, você vai percorrer por um tempo naquele caminho e vai chegar no momento que ele chegou ao fim, aí você não sabe o que vai fazer. Agora, quando você está no caminho do Cristo, ele é eterno, é um caminho eterno. Olha que glorioso isso. Como eu sei que eu estou no caminho certo? Porque o fluxo da vida flui de maneira simples e fácil. Aonde eu só tenho que cultivar o jardim que está dentro de mim. O jardim não está do lado de fora, o jardim não está lá no Éden, está não sei aonde, está dentro de você. Que jardim que tem aí dentro? Que reino que tem aí dentro? Para quem tu tem dado o domínio da tua mente? Para as coisas do bem ou para as coisas do mal? Aquilo que constrói vida, que traz vida, vida em abundância? Nós podemos moldar a nossa mente. Né? O nosso cérebro, né? Ele é moldável. Neuroplasticidade. Ou seja, eu estava pensando assim, mas eu decidi mudar. É a história da árvore lá do começo da live. A raiz espiritual, ela é moldável. Eu sigo o cordeiro para onde quer que ele vá. Se eu tenho raiz fixa, endurecida, eu fico plantada aqui. Aqui eu tô, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Eu penso assim, vou viver assim e vai ser assim. É uma escolha com o teu livre-arbítrio. Mas o convite é para que nós venhamos seguir o cordeiro para onde quer que ele vá. Eu sempre digo, não espere que Deus, o universo, o cosmos vai parar, né, para ouvir. Eu sempre falo assim, quando nós entendermos que Deus não fala com nós através da fala, essa parte para mim foi uma das partes também muito difícil, porque eu queria falar para Deus o que eu estava sentindo, queria falar para o universo o que eu estava sentindo. Pois eu estou sentindo isso, isso, isso e isso. Ele não entende o que eu falo e o que você fala. Deus, ele entende o que você vibra.
O que sai de você? E de mim saiu virtude. Então emana para fora de você aquilo que você quer. Com o teu livre-arbítrio. Com a tua decisão. A partir de hoje eu decido. Primeiro passo é decidir. Depois que você decide, você tem que agir. Depois que você age, entra no ação. Depois dessa ação vem a realização daquilo que você decidiu. Agora, você decidir e ficar parado não vai ter realização. Agora, você decidir se movimentar, ter uma ação sobre aquilo que você decidiu, vai ter uma realização. Vai ter uma chamada recompensa. Mas é conforme você se movimenta, porque o universo, Deus, ele está em constante movimento. Ele só está esperando você entrar no fluxo da vida, para que as coisas comecem a fluir para você também. Mas enquanto você está fluindo de dentro de você, da vez fluir águas vivas, está fluindo águas turvas, está fluindo murmuração, está fluindo tristeza, está fluindo enfermidade, está fluindo, sei lá, como é que, se ele vai responder por esse fluxo que está saindo de dentro de você? Ele vai só te trazer de volta mais daquilo que você está emanando. Ele é multiplicado e trazido de volta. Ele multiplica e vai vir de volta. Ele multiplica e vai vir de volta. Então, tudo aquilo que nós movimentamos vai crescer. Tem sementes que crescem no silêncio. Você vai colocar a semente na terra, vai deixar ela lá germinar. O nosso problema é efeito micro-ondas. Coloca a semente na terra, vai lá futricar. Coloca a semente na terra, vai lá ver como é que tá. Coloca a semente na terra. É a tua vibração, o teu sentimento em relação àquilo. O teu livre-arbítrio. Quer colher milho e tá plantando feijão. Né? Quer ter como é que é? Um curral, né? Curral. Quer ter uma manada de porcos e tá criando vacas, por exemplo. Quer colher morangos e tá plantando abóbora. Não condiz. Então, eu faço o quê? Mudo a minha semente, processo. Mudança é esse chamado processo. E todo processo, ele muitas vezes é doloroso, porque eu tenho que arrancar de dentro de mim velhas crenças, velhos pensamentos, velhos sentimentos. Tem que deixar a água do Espírito, o batismo, né, que muito fala, do Espírito vir dentro de mim, lavar para fora. Depois é o batismo de tanque, senão essa é simbologia. Então, lavou aqui dentro, deixa o fogo vir e consumir aquilo que não provém, né? Batismo de fogo. E agora eu tô com o meu solo preparado. E saiu o semeador semear. Que solo que caiu a semente? Então, esse solo é eu e é você. Agora eu tô preparada para essa semente que eu quero plantar. Limpei minha mente, meu subconsciente, limpei os meus sentimentos, pensamentos, mudei minha vibração e agora eu deixo sementes novas cair. Porque agora eu usei o meu livre-arbítrio com sabedoria. Eu escolhi trilhar este caminho. Agora eu planto e deixo isso crescer e vou alimentando com o quê? Com a minha vibração. E agora eu terei uma nova colheita. Porém, o processo mais longo e difícil é a limpeza. Depois que nós limparmos os códigos invertidos, aí nós passamos a estabelecer o reino de Deus dentro de nós, o jardim, nós vamos passar a cultivar, ou seja, cuidar, e aí sim nós vamos passar a colher uma nova semente, um novo produto. Mas se nós não passarmos pelo processo da limpeza,
disso, desse pensamento, sentimentos, disso tudo que nós temos aí dentro de nós, nós vamos continuar na mesma história, no ciclo repetitivo. Então, nessa tarde, o que eu tirei esses momentos para nós falar do livre-arbítrio? Livre-arbítrio é direito de escolha. Deus nunca vai interferir no livre-arbítrio e Ele nem te deu o livre-arbítrio para aquela história. Vai para o céu, vai para o inferno. É você quem decide se quer viver o céu ou quer viver o inferno. E, pasme, é aqui e é agora. Dentro desse corpo aí do outro lado, chamado Eliane, chamado Fabiane, aqui chamado Rosane, e sem mais vocês que estão aqui presentes. O céu e o inferno, quem frequencia é eu e você. Nas minhas outras lives aí do canal do YouTube, aqui no Facebook, enfim, que a gente tem, vocês vão ver o quê? Que é questão de frequência. Quem sintoniza o céu ou o inferno é eu e você, com o nosso livre-arbítrio. Então, todas as vezes que você encher a sua boca para você falar que você tem o livre-arbítrio, ótimo. Observa o que você está colhendo, que você sabe que isso aí é fruto do seu livre-arbítrio. Por quê? Muitas vezes vão dizer assim, Deus não te deu o livre-arbítrio, se você usar o livre-arbítrio vai para o céu. Não, Deus deu o livre-arbítrio, você faz com ele o que você quiser. A única coisa que ele recomenda é o quê? Cuidado para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se for só do bem, beleza. O problema é se você for mordido pela serafim negativado e começar a comer o fruto do mal. Mal pensamento. O fruto é produzido aqui. Então, para esta tarde, desmistificando um pouco sobre tudo aquilo, né? Que a gente vai tendo compreensão no espírito, né? E traz de esclarecimento dentro do despertar das águias. Trazemos então esse pouco, né? No vasto muito que o universo tem sobre o que é o nosso livre-arbítrio. E mais uma vez, quando você pensar no chamado livre-arbítrio, é o poder de decisão. É você quem decide. Então, que nessa tarde você possa ter um livre-arbítrio bem alinhado com Deus, com o reino, para que você possa colher verdadeiramente frutos bons. Vamos dizer assim, frutos doces. Você possa comer o melhor dessa terra. Então, para hoje era isso. Gratidão por você estar aqui. Excelente final de tarde. Que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance. Deixa aqui ativado a ação dos anjos para que cada um de vocês que for assistir possam ter a compreensão através do Espírito. As palavras que eu não consegui expressar, que os anjos, juntamente com os arcanjos e o Espírito de Deus, possam trazer a sabedoria, o conhecimento e o entendimento dessas palavras. Para hoje, gratidão. Como eu começo, eu termino dizendo Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Excelente final de tarde. E nos vemos na próxima live.